no mundo maior. Quinto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito, André Luiz. Psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier. Capítulo 14. Medida salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Alderaro de certo conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à reflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez, estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se enxameiam a roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que a seguem passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro, abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou: poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento a que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E, contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou: de acordo. Perfeitamente, redarguiu ele, sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas, inconscientemente, correspondiam, no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali e, de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas, não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhoreara de mim, solicitei uma intermitência, perguntando: meu amigo, que vemos?
Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos, neste recinto, homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem amparados fraternalmente. E, passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de autorreconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino, que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e, frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: Vamos, deixemos divertir-se. A dança, nesta casa, não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencantados, aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora sapateado, estariam rodando, lá fora, em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comisere de todos nós. Demandamos o interior, apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias, precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida volatilizar-se da cardial peloro. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício,
O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores, semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico. Passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaniacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado, entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros. O ébrio começou a rogar estentoreamente: "Salve-me! Salve-me, por amor de Deus!" E, indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor: Os morcegos! Os morcegos! Afugentem-nos, detenham-nos! Piedade! Quem me livrará? Socorro! Socorro!" 2 senhores, também obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: "Nada demais. É o Antídio de novo. Os acessos voltaram. Deixemo-o em paz." Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: "Ai, ai, uma cobra perca-me, sufoca-me. Que será de mim? Socorro!" As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-as o infeliz a ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis: "Quem zomba de mim? Quem?" Cerrando os punhos, acrescentava: "Malditos! Malditos sejam!" A cena prosseguia, dolorosa, quando o calderaro se acercou de mim, esclarecendo: "É deplorável pai de família que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou, inerme, à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos, busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo, detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho, atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos. Esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu: "Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em congente incerteza do porvir." Dito isto, Calderaro encetou complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se, pouco a pouco, na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Temido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro da assistência pública.
Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido, de perto, pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou, tristonho: o infortunado amigo será portador de uma neurose cardíaca por 2 a 3 meses, aproximadamente. Debalde usará valeriana e outras substâncias medicamentosas e em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas conhecerá intraduzível mal-estar de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Notando minha estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida.